Olá, tudo bem com vocês? Eu estou bem. Então, hoje, primeiro, vamos retirar a máscara para observar o que nós teremos hoje, né? Então, vamos guardá-la no plastiquinho. Prontinho. Então, agora estamos prontos, né? Então, hoje, nós vamos iniciar a aula 14, de matemática do terceiro ano de adequação pedagógica. Vocês lembram de mim? Eu sou a professora Emanuele. Primeiro, antes de tudo, é importante a gente lembrar. Você já lavou suas mãos? A pandemia ainda não acabou, E nós temos que ter todos os cuidados, para nossa segurança. Então, vocês lembram que a gente tem que lavar as mãos, Sempre quando tiver algum lugar disponível para que consiga lavar as mãos, ou utilizar o álcool em gel, Então, olhem lá, o nosso coleguinha vai nos auxiliar a lembrar como lavamos as mãos, Lava entre os dedos, passa bastante sabão, no polegar, entre as unhas, Enxágua bem e enxuga, Prontinho! Então, lembrem sempre de passar o álcool em gel, Quando nós não temos um local disponível para lavar as mãos, tá bom? Então, olhem lá agora os materiais que nós vamos utilizar para esta aula, tá? Acompanhem comigo na tela. Os materiais que vamos precisar serão um caderno que você já está registrando ou uma folha, um lápis preto, o lápis de cor, uma borracha e palitos, Esses palitos podem ser palitos de sorvete, Como estes aqui, ó. Ou palitos de churrasco, Palitos que vocês tenham em casa para nós conseguirmos fazer a representatividade dos números, tá bom? Então, agora nós vamos dar um tempo para vocês separarem os materiais, lavar as mãos e nós já retornamos.
bem! Então, agora que vocês já separaram os materiais e já lavaram as mãos, vamos à nossa rotina. Observem lá na tela. Rotina. Separar os materiais. Nós vamos relembrar o que já aprendemos. Hoje nós vamos ter um assunto sobre divisão, um desafio, um quiz e uma atividade. Então agora, olhem lá, vamos relembrar o que nós já aprendemos? Então, o que nós aprendemos a vez passada era sobre par ou ímpar, vocês lembram? Lembram que nós fizemos um varal de par ou ímpar? Então, observem lá na tela. Vocês recordam do par de luvas, um par de meias e o par de tênis? Vocês lembram que quando nós temos dois elementos, conseguimos formar um par? E quando não temos elementos suficientes para formar pares, quando sobra um, então nós temos um ímpar, né? Um número ímpar. Então, olhem lá, o desafio que nós tivemos anteriormente sobre par ou ímpar era sobre os gatinhos, vocês lembram? Então, em uma ninhada haviam 6 gatos. Quantos pares temos? Vocês lembram desse desafio? Olhem lá, então com 6 gatinhos, vamos tentar fazer os pares? Olhem lá, um par, outro par e mais um par. Então, dos 6 gatinhos, não sobrou nenhum, né? Todos ficaram em pares. Então, o número 6 é um número par, não é mesmo? Então, agora, nós vamos para a atividade que ficou, né? Para vocês tentarem fazer em casa, né? Olhem lá, vocês tinham registrado a data, né? Matemática. E a seguinte questão. Os números abaixo são pares ou ímpares? Vocês conseguiram fazer? Olhem lá, era o número 2, o 5 e o 8, né? Então, agora eu vou fazer com vocês, né? Essa quantidade, nós vamos representar essas quantidades. Olhem lá, o primeiro é o número 2, né? Ó, esses palitos nós vamos utilizar para fazer a representação dos números, tá bom? Então, o primeiro número é o número 2, né? Então, agora nós vamos contar juntos para ver a quantidade. 1, 2. Então, aqui nós já temos o número 2, né? O próximo número era o número 5, né? Ah, antes da gente verificar o outro número, nós precisamos ver se esse número, nós conseguimos formar um par, né? Para ver se ele é par ou ímpar. Então, olhem aqui, ó. Quando nós temos, lembra, para formar um par, nós precisamos de 2, né? Então, se aqui nós temos 1, 2, nós formamos um par, não é mesmo? Olhem aqui, ó, formamos um par, né? Então, o número 2 é par. Agora, o próximo número é o número 5. Então, olhem lá, o número 5 é este aqui. Então, nós também precisamos fazer a representação deste número, né? O número 5. Então, vamos lá pegar os palitinhos e vamos representar 5 quantidades, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui nós temos 5. Vamos olhar aqui se nós conseguimos fazer pares com essa quantidade. Então, lembre que para ter um par, nós precisamos ter 2, né? Juntar 2. Então, 1, 2. Então, aqui nós juntamos, né? 2, ó, vou deixar separadinho aqui para observar. Então, aqui mais 2, ó. 1, 2. E aqui sobrou um palitinho, né? Então, como ele sobrou, o número 5 é ímpar, não é mesmo? E agora, o próximo número era o número 8.
Então, temos aqui o número 8. Também vamos representá-lo com os palitinhos, né? Então, olhem aqui. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 palitinhos. Agora, vamos formar os pares, né? Então, vamos lá. 2 aqui, ó, para formar um parzinho. Vou juntar mais um, outro parzinho. Aqui também vou pegar mais 2 para formar outro parzinho. E aqui também mais um parzinho. Então, o número 8 também é par, né? Não sobrou nenhum palitinho, tá bom? Para esta quantidade. Então, agora que nós já relembramos a aula, né, anterior, tudo que nós já aprendemos, né? Então, agora nós vamos recolher esses materiais para ver o que nós teremos hoje, né, na aula de hoje. Então, vamos guardar os números e os palitos, né? Então, agora, observem lá na tela. O nosso assunto de hoje é sobre divisão. Vocês sabem qual é o sinal de divisão? Vocês já conhecem? Então, o nosso sinal de divisão é este aqui, ó. Este é o sinal de divisão, né? Ele tem um traço no meio, uma bolinha em cima e outra embaixo, né? Então, vamos deixá-lo aqui. Então, observem lá. O nosso colega está com o sinal de divisão nas mãos, né? Opa, ele não quer parar. Aí. Então, divisão, o que será que quer dizer divisão? Divisão quer dizer distribuir, repartir ou separar, né? Então, quando nós queremos dividir algo, nós vamos separar, tá bom? Quando nós temos uma quantidade, nós separamos aquela quantidade, tá bom? Então, agora, para ficar mais claro para vocês entenderem, vamos tentar fazer uma resolução de problemas? Na resolução de problemas, nós vamos ter um problema sobre divisão, tá bom? Então, observem lá na tela. Ana tem 6 balas e quer dividir entre ela e mais 2 colegas. Com quantas balas cada um vai ficar? Então, aqui neste problema, nós vamos trabalhar uma divisão em partes iguais, ok? Nós temos outras divisões, né, com números não exatos, mas neste problema nós teremos em partes iguais, tá? Então, observem lá. Se a Ana tem 6 balas, né? Vamos contar lá comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A Ana tem 6 balas, né? E ela quer dividir entre ela e mais 2 colegas. Então, precisamos contar a Ana também, né? Porque ela quer dividir entre ela e mais 2 colegas. Então, olhem lá os colegas. Essa é a Ana. Este é o Léo. E esse é o Max, né? Então, agora acompanhem aqui comigo. Eu trouxe também os nossos colegas, né? A Ana, o Max e o Léo, tá? Então, essa é a Ana. Vamos tirar aqui o sinal de divisão, né? Depois nós vamos usar. Essa é a Ana. Agora, em seguida, temos o Léo, né? E o Max. Então, observem aqui, os 3, a Ana, o Léo e o Max, né? A Ana tem 6 balas. Então, vamos representar aqui, ó. Eu trouxe para vocês representando, né, as balas. Olhem aqui a imagem das balas, tá bom? Então, vamos colocar aqui, então, a quantidade. São 6 balas, não é mesmo? Então, 1,
2, 3, 4, 5 e 6. 6 balas, né? Aqui nós temos as 6 balas para dividir entre os 3 colegas, né? Então, agora que nós temos essas 6 balas, vamos fazer a divisão? Então, eu vou juntar aqui, ó, para ficar mais fácil para observar. Então, aqui na minha mão, ó, estou segurando as 6 balas, né? Então, para a gente fazer essa divisão, para todo mundo receber uma divisão em partes iguais, né? Nós vamos distribuir, então, a primeira balinha vai para a Ana. Outra balinha para o Léo. Outra bala para o Max. Olha, eu ainda tenho aqui na minha mão, então eu vou continuar dividindo, né? Vou continuar dando um para cada um. Então, mais uma para a Ana. Mais uma para o Léo. E sobrou aqui mais uma para o Max. Muito bem. Então, agora, ó, foram todas as balas. Eu já entreguei uma para cada um, né? Já fiz a divisão. Olhem quantas balas cada um recebeu. Vocês estão olhando aqui, ó? Olha aqui, ó. Cada um tem a mesma quantidade, ó. Contem comigo. 1, 2. O Léo tem 1, 2. E o Max, 1, 2. Então, cada um deles recebeu 2 balas, né? Muito bem. Então, agora, vamos representar, já que nós já fizemos representando através das balas, né, destes materiais, vamos observar em números? Então, olhem aqui, ó, vamos guardar agora as balinhas, né? E a Ana, o Léo e o Max. Então, olhem lá, se eles receberam 6 balas, olhem lá no problema. Vamos encontrar, então, aqui, ó, o número 6, né? Se são 6 balas, este é o número 6. Né? 6 balas divididos, ó, foram divididas, né? Esse é o sinal de divisão. Foram divididas entre a Ana e mais 2 colegas. Então, nós temos que contar a Ana. Se tinham 2 colegas, mais a Ana fica 3, né? Então, nós temos que dividir as 6 balas por 3, não é mesmo? Então, se nós temos 6 balas divididos por... Lembram que são os 3 colegas, né? Os 2 colegas mais a Ana, que formam 3, né? Então, aqui, ó, encontrei o número 3. Aqui. Então, 6 divididos por 3 colegas, né? Então, é igual, tenho aqui o sinal do igual, né? Lembram que o igual, este sinal, são 2 tracinhos, né? Igual, 6 divididos por 3 é igual a 2, né? Então, aqui nós temos representando, através dos números, né? Esta operação, tá bom? Então, agora, observem lá, na tela, o nosso resultado, né? Então, olhem lá. A Ana, o Léo e o Max, né? Então, novamente, olhem lá, nós temos 6 balas e vamos distribuí-las. Então, uma para a Ana, uma para o Léo e uma para o Max. Então, temos mais balas. Então, mais uma para a Ana, mais uma para o Léo e mais uma para o Max, né? Então, também nós temos 6 balas, o número 6, divididos por 3 colegas, né? Que é igual a 2, né? Então, 2 balas cada um recebeu,
não é mesmo? Então, agora, nós vamos para um desafio. Então, agora, para este desafio, vamos retirar as coisas que estão na mesa? Então, vamos guardar os números e o sinal da divisão, né? E o sinal igual. Então, vamos guardá-los. Então, agora, observem lá na tela comigo. O nosso desafio de hoje é um quebra-cabeça. Então, olhem lá. A questão é: encontre o resultado das seguintes operações para montar o quebra-cabeça. Então, nós temos duas operações lá. Uma operação, né? A primeira é 6 divididos por 2. E a segunda operação, né, que está lá em amarelo, é 4 divididos por 2. E temos também os dois resultados. Então, nestes resultados é que está o quebra-cabeça, né? Com o número 2 e com o número 3. Então, olhem aqui, ó. Eu tenho aqui as fichas, né? Como está lá na tela. 4 divididos por 2, né? E 6 divididos por 2. Aqui nós temos a primeira resposta, né? Que é o número 2 e a outra resposta. Nós temos as respostas e as equações, só que nós não sabemos ainda o problema, como fazer essa operação para chegar no resultado, né? Não sabemos qual o resultado, né, dessas operações. Então, observem lá. O primeiro, né, eu vou deixar aqui, ó, ao lado, tá? E vamos fazer esse primeiro aqui, 4 divididos por 2. Então, eu vou deixar o 6 divididos por 2 aqui no cantinho, tá? E vocês lembram que nós temos os palitos para representar, né? Então, vamos lá. Primeiro, o número 4, né? 4. Então, vamos contar. Contem comigo. 1, 2, 3, 4. Então, se aqui nós temos 4, nós vamos dividir entre 2, né? Então, vamos dividir. Vou colocar aqui embaixo, ó. Vocês conseguem observar? Então, olha aqui, ó. Vou pegar um, vou deixar deste lado. Vou pegar o outro, vou deixar deste outro lado. Vou pegar um, deixar deste lado. E vou pegar outro e deixar do outro lado. Então, eu dividi, ó. Dividi. 4 divididos por 2 é... Quanto deu para cada lado? Aqui eu tenho 1, 2. E deste lado nós temos 1, 2. Então, 4 divididos por 2 é... Olhem aqui o número 2. Então, é este aqui, ó. Número 2. Vamos ver qual a imagem? Qual é a primeira imagem da peça? Ah, muito bem. Então, este é um rostinho do urso, né? É um ursinho. Então, agora, nós vamos para outra operação, né? Vamos guardar esses palitos aqui. E vamos pegar a outra operação, que era 6 divididos por 2. Então, vamos representar também esta operação com as quantidades de palitos. 6. Vamos contar 6 palitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui nós temos 6 palitos. 6 divididos por 2 também, né? Então, vamos dividir em duas partes. Então, vamos lá. Vou pôr um para cá e vou pôr outro para cá. Mais um para cá e outro para cá. E outro para cá e mais um aqui, né? Então, se nós dividimos em duas partes, vamos ver quanto ficou para cada lado, né? Para cada parte. Então, contem comigo. 1, 2, 3. E neste lado, 1, 2, 3. Então, 6 divididos por 2 é igual a 3, que é este resultado que temos aqui, né? O número 3. Então, vamos virar. E agora nós temos as duas peças do quebra-cabeça.
Então, vamos juntar essas duas peças e formou um urso, né? Conseguem observar? Formou um urso. Muito bem. Então, agora que nós já resolvemos este desafio, né? Parabéns para quem conseguiu aí, né? Vocês me ajudaram a resolver este desafio. Então, agora que nós já resolvemos as operações, descobrimos o nosso quebra-cabeça, né? Com os resultados. Então, observem lá. A operação do quebra-cabeça, né? Esta operação 6 divididos por 2, né? Está em azul. E o resultado também está em azul, né? Então, 6 divididos por 2 é igual a 3. E esta outra operação, de 4 divididos por 2, é igual a 2, né? Que também está em amarelo, ó, nas mesmas cores. Ok? Então, agora, nós vamos para um quiz, né? Observem lá na tela comigo. Nesta resolução de problemas, né? Neste problema, nós temos a Ana, né? Olhem lá, a Ana tem 4 bolachas e vai dividir estas bolachas entre 2 amigos. Quantas bolachas cada um vai ter? Então, observem lá, lembrem que para resolver esse problema, nós precisamos ter em mente lá quais os números, né, que envolvem nesta operação para resolver, né? Antes disso, vamos retirar todas esses materiais da mesa, né? Que já nós não vamos precisar mais. Vamos retirar aqui. E vocês vão agora tentar resolver este quiz, né? Então, a Ana tem 4 bolachas e vai dividir entre 2 amigos. Vocês tentem fazer a resolução desse problema, as operações aí. Lembrem que vocês podem utilizar os palitinhos, né? Para tentar resolver este problema. E nós já retornamos, ok? Nós vamos dar um tempo e já retornamos.
conseguiram resolver? Observem lá. No nosso quiz, nós temos as respostas lá. Vamos ver qual é a correta, né? A letra A, 6 bolachas. Letra B, 2 bolachas. Ou letra C, 4 bolachas, né? Então, agora, olhem aqui comigo. Então, nós temos lá 4 bolachas, né? A Ana tem 4 bolachas. Então, este é o número 4. 4. Vamos representar esse número através dos palitos. Então, contem comigo. 1, 2, 3, 4. 4 bolachas e ela vai dividir estas bolachas, né? Então, o sinal de divisão, dividir entre 2 amigos, né? Entre o número 2. Então, 4, vamos pôr mais para cá, né? Para conseguir colocar o resultado. 4 divididos por 2. Vamos representar este número também. Contem comigo. 1, 2. Então, temos 2. 4 divididos por 2. Então, é igual, né? Então, se nós temos 2 aqui, ó, eu vou deixar estes... Vamos retirar esses 2 aqui para não confundir com essa quantidade, né? Então, se eu tenho 4 divididos entre 2, vamos dividir entre 2. Eu vou pôr nos 2 lados, em um lado aqui e no outro lado, ok? Então, vamos lá. Um aqui e um deste lado. Um para esse lado e o outro para o outro lado. Então, 4 divididos por 2 é igual a 2, né? 2 deste lado e 2 deste outro lado. Então, 4 divididos por 2 é igual a 2. Ok? Vocês conseguiram resolver? Então, agora nós vamos retirar esses materiais também, tá bom? Vamos retirar da mesa, porque nós já fizemos esta operação. Vamos retirar os palitos. Lembrem sempre do álcool em gel, né? Nas mãos, como nós estamos pegando vários materiais, né? Então, agora, observem lá. A resposta era 2, né? Muito bem. Você acertou? Se não acertou, não tem problema, tá? Vocês podem tentar fazer em casa de novo, tá bom? E vocês vão aprender da mesma maneira. Então, a resposta 2 bolachas, né? Agora, nós vamos observar que nós temos uma atividade para vocês resolverem em casa, né? Observem lá na tela. Então, agora chegou o momento de vocês pegarem o caderno de vocês, que vocês já estão fazendo o registro, ou uma folha, né? Vão escrever lá em cima, na primeira linha, a data, depois em seguida, matemática, e vão registrar esse problema. Uma pizza com 6 pedaços será dividida entre 3 pessoas. Quantos pedaços cada um poderá comer? Então, vocês lembrem-se também de observar os números que estão envolvidos nesse problema e fazer a divisão, ok? Então, esta será a atividade para casa. Nós vamos dar um tempo para vocês registrarem e já retornamos.
Muito bem. Então, agora que vocês já registraram, né, vocês vão tentar resolver esta operação para a próxima aula, ok? Agora, observem lá na tela a nossa rotina, né? Nós precisamos verificar se conseguimos cumprir com toda a nossa rotina. Então, nós separamos os materiais, né? Vocês separaram todos os materiais, pegaram os palitos, né, para conseguir representar os números. Muito bem. Nós também relembramos, né, o que nós já tínhamos aprendido. Nós relembramos sobre o par e ímpar, né? Muito bem. Agora, o próximo item da nossa rotina é a divisão. Nós aprendemos hoje sobre divisão, né? Sobre dividir, né? E sobre dividir um número, né? Entre partes iguais, né? Hoje nós vimos sobre partes iguais. E nós tivemos também o desafio, né? Vocês gostaram do desafio? O desafio do quebra-cabeça, né? Do ursinho lá do quebra-cabeça. Se vocês quiserem fazer em casa, também podem fazer com outras imagens esse quebra-cabeça. Tivemos também o quiz, né? O quiz, vocês lembram lá sobre o quiz? Que nós fizemos, a Ana tinha as bolachinhas e quis dividir entre os dois colegas, né? Também foi divertido. E a atividade que vocês registraram, né? Muito bem. Então, agora a nossa aula está chegando ao fim, né? Mas é muito importante que antes da gente sair, né? Lembrem sempre que fiquem em casa, mas se precisarem sair, nós temos que lembrar sempre de passar o álcool em gel, não é mesmo? Passar o álcool em gel nas mãos. E também, antes de sair, colocar a máscara, né? Então, olhem lá o nosso colega, lembrando, né, que nós temos que colocar a máscara. Então, vou sempre pegar a máscara pelo elástico, né? E vou colocar essa máscara. Muito bem. Lembrem-se que a máscara precisa estar tampando o nariz e estar aqui no queixo, né? Sempre bem colocada para proteger, ok? Então, nossa aula chegou ao fim. Até a próxima, pessoal!